Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao mais novo episódio do nosso podcast Foco no Imobiliário. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante sobre a documentação imobiliária, mas antes eu vou aqui cumprimentar a minha colega a apresentadora, Mônica Recepucci. Olá, Mônica. Olá, Fátima. Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Foco no Imobiliário Podcast. Esse é o podcast do mercado imobiliário. Hoje o nosso episódio está imperdível. Fátima, do que nós vamos conversar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a due diligence, que nada mais é que a análise da documentação imobiliária na compra e venda, não é, Mônica? Isso aí, a importância, né? E mesmo que esse nome, gente, due diligence, que a gente tem brasileiro tem essa mania, né, pessoal? Eles gostam de importar as coisas lá dos Estados Unidos, os nomes. E aí importa esse nome, due diligence, as pessoas acham complicado. O que é isso? Que nome é esse? Mas nada... o que é a due diligence? Nada mais do que essa análise prévia, análise de risco, na hora que você está comprando, na hora que você está alugando um imóvel para você evitar problemas. E aí, assim, mais na compra e venda, né, Mônica, que é necessário fazer essa due diligence, né? Exatamente. Porque é algo que afeta muito o resultado final, se vai ser seguro ou não. Né? E a análise documental, eu gosto de falar análise documental, sabe, Mônica? Embora tenha esse nome bonito de due diligence, né? Mas due diligence a gente fala entre advogados, né? Porque advogados entendem o que é isso. Sim. O corretor de imóveis, aquele que está comprando, aquele que está vendendo, que não tem formação jurídica, ele tem dificuldade em entender esse termo, né? É verdade. Então, a gente fala aqui, nós precisamos falar que é due diligence, mas isso é como a Mônica falou, como eu já falei antes, é a análise documental. E essa análise documental, não é, Mônica? Ela vem não só do imóvel, mas ela também tem que ser do vendedor. E vou te falar, às vezes, dependendo do imóvel que está sendo vendido e do valor até do comprador. É verdade. É verdade, a análise de risco, né, essa due diligência que a gente usa esse termo, mas você, né, pode usar esse termo análise de risco, auditoria imobiliária, mapeamento de riscos, né, dar esse contexto geral, fazer esse mapeamento, né, como a Fátima falou, tanto do imóvel quanto do vendedor do imóvel. Algumas situações vão precisar também que você faça essa análise, né, do comprador do imóvel, porque tudo que as pessoas querem, né, Fátima, é fazer essa compra segura. As pessoas estão ali investindo muito dinheiro. Hoje, imóvel, né, você já não encontra mais imóveis baratos, né, tem os imóveis um pouco mais em conta, mas nenhum deles a gente pode dizer que é barato, né? Baratinho esse imóvel, não é. Então, as pessoas investem nisso. E as pessoas não têm, muitas vezes, por falta de informação mesmo, essa atenção, esse cuidado, essa diligência, porque ser diligente é isso, gente, é você ser cuidadoso, é você se antecipar a problemas. Então, ser diligente é ser responsável, né? Então, não tem essa diligência, porque às vezes não tem essa informação de que precisa ali de ser um parecer técnico, né, de um profissional da área do direito imobiliário, de preferência, né, um advogado que atua nessa área, que entende todo o contexto, né, do mercado imobiliário, do direito imobiliário, para te dar um parecer técnico, não um parecer no sentido compre ou não compre. Essa não é a nossa função, né, Fátima? A função que a gente tem é de fazer esse mapeamento de riscos e falar, olha, aqui existe um risco, esse risco pode ser sanado, esse aqui já é um pouco mais complicado, e dar esse parecer técnico para quem está contratando o profissional. Eu faço análise de risco, a Fátima também, como advogada, né, imobiliarista faz, e a gente dá esse parecer. E no final das contas, a pessoa que vai analisar.
Então, a gente não pode só ter só o imóvel. A gente tem que ter análise das subjetivas, né, que a gente fala, que é do vendedor e muitas vezes do comprador também. É verdade. O que acontece? A documentação, o corretor ele precisa também saber, entender Com certeza. dessa documentação, porque advogado e corretor andam juntos, devem caminhar lado a lado, né? E o corretor, ele sendo responsável ali pela compra e venda, porque inclusive ele tem responsabilidade de claras informações, de informações precisas para o vendedor e também para o comprador, né? Sim. Ele vai buscar, ele é quem vai buscar toda a documentação e ele vai saber ler, ele precisa saber, não é ler, mas entender o que está escrito ali. Por exemplo, em um dos documentos que é muito importante, que é a certidão de matrícula, né? Antes certidão de ônus, atualmente mais certidão de matrícula. Ele precisa entender o que está escrito ali e, entendendo, levar para um advogado, se tiver alguma restrição, levar para o advogado, então, dar a ele, corretor, os caminhos necessários para uma venda segura. E essa segurança, ela é tanto para o vendedor, quanto para o comprador, quanto para o próprio corretor, não é, Mônica? Exatamente. O corretor de imóveis que se diferencia e se destaca, né, no mercado imobiliário, eu como corretora, né, a Fátima como corretora pode também afirmar isso, é aquele corretor que tem um algo a mais para oferecer para o cliente. Ele oferece a segurança. E, às vezes, essa segurança vira a chave, né, da negociação imobiliária. Então, o corretor que tem essa expertise de falar, olha, eu não vou terceirizar isso, eu vou assumir essa responsabilidade, que inclusive é uma responsabilidade legal, né, de dar essas informações para, né, a negociação imobiliária ser uma negociação segura. Quando ele toma essa consciência e fala, não, eu vou estudar essa questão da análise de risco, da due diligência imobiliária, porque eu quero ser um corretor diferenciado, né? Então, eu não vou me contentar só com a matrícula imobiliária, né? Eu vou além dela. E falando nisso, Fátima, só a matrícula imobiliária, se você solicitar a matrícula imobiliária ali atualizada, basta, você pode afirmar que aquilo ali a pessoa está fazendo uma negociação imobiliária segura porque a matrícula está ali limpinha. Não basta, né? E aí a gente sabe que precisa das certidões do vendedor, por exemplo, né? E aí vem uma questão que teve uma alteração, não. E aí vem uma questão que houve uma alteração na legislação, falando sobre a não obrigatoriedade das certidões cíveis, trabalhistas, fiscais do vendedor, né? Realmente não há. Hoje, para registro, o cartório de RGI, o Registro Geral de Imóveis, ele não pode exigir essas certidões, nenhum cartório, porque a lei dispensou. Mas a questão é a segurança. Por quê? Se houver, por exemplo, uma dívida fiscal do vendedor, aquela dívida fiscal, ela tem preferência. E aquela compra e venda, ela pode ser anulada lá na frente. Ela vai ser anulada lá na frente. Uhum. E não é necessário, Mônica, que tenha alguma ação ajuizada, uma ação de execução fiscal. Basta que tenha uma inscrição na dívida ativa. Exatamente. Então, a inscrição na dívida ativa, ela não vai aparecer lá na certidão de matrícula do imóvel. Ela não vai aparecer.
É verdade. E, por vezes, a execução fiscal também não vai aparecer. Uhum. Ela só vai aparecer se tiver o advogado da execução fiscal feito uma averbação premonitória lá no cartório de registro de imóveis, à margem da matrícula do imóvel. E muitas vezes não faz, né? E não faz. Então, o corretor e o advogado que estiver analisando não pode se ater somente à certidão de matrícula. É muito mais amplo, Mônica, né? Muito mais É amplo. necessário as certidões, essa certidão de distribuição de feitos cíveis, ações judiciais, certidões, são necessárias certidões da Receita Federal, da Fazenda Nacional, melhor dizendo. Então, tem, assim, muitos documentos necessários, né? É verdade. Teve esse entendimento, né, do CNJ sobre a questão da dispensa, né, das certidões negativas, né? Mas isso a gente tem que analisar com muita cautela, né, Fátima? Porque até mesmo o tabelião, quando ele vai fazer a lavratura de uma escritura pública de compra e venda, e agora também de inventário, né? Foi permitido para inventário também a dispensa das certidões negativas. O tabelião, ele tem que ter esse zelo de informar as partes, né, sobre os riscos deles dispensarem aquela certidão na hora que eles estão fazendo ali a lavratura. E ele coloca isso em termo, né, na ata escrito, né, que está dispensando. Mas é assim, isso a gente tem que analisar com muito cuidado, porque passa lá no tabelionato de notas, eles fazem a lavratura pública da escritura pública de compra e venda, faz o inventário também, agora, né? Mas às vezes quando chega no registro de imóveis, dependendo do registrador de imóveis, o registrador de imóveis que é mais desculpa, gente, eu vou usar esse termo, mas que é mais exigente, tá? Não vou falar enjoado, não, falar exigente. Às vezes ele dá uma devolutiva, ele quer ter muita segurança e ele quer as certidões. Isso daí às vezes dá uma travada na venda. Então, assim, tenha essa diligência, essa devida diligência, né, de solicitar essas certidões, sim, né, porque existe aquele princípio, né, a concentração dos atos na matrícula, né, todos os atos estão ali concentrados na matrícula, é um princípio notarial, mas nem sempre, gente, como a Fátima explicou aqui, nem sempre. Às vezes, no ínter, naquele momento em que você está fazendo a negociação, fechou aqui o contrato, agora está indo para a lavratura, nesse meiozinho aqui, entre a lavratura da escritura e o registro, acontece alguma coisa, acontece uma averbação, uma indisponibilidade, um registro, entendeu? Pode acontecer, e aí você fica, poxa, eu não sabia disso, eu não corri atrás. Mas aí, nesse caso, tem a questão da anterioridade da pré-notação. E aí, quando... Não foi pré-notado ainda não. Ainda não foi pré-notado. Você está indo para fazer a pré-notação, às vezes você não faz no mesmo dia, né, a lavratura da escritura pública de compra e venda no tabelionato e vai no entre registro. A lavratura da escritura e a pré-notação no cartório de registro de imóveis. Acontece alguma coisa ali com... Por quê? Alguma coisa que, de repente, você podia ter se antecipado. A venda... Não é que a venda não vai ocorrer, ela pode ocorrer, dependendo da indisponibilidade, mas trava, né? Isso é muito importante, porque em havendo aí nesse espaço de tempo entre a lavratura da escritura de compra e venda lá no cartório de notas e o protocolo, que a gente chama de pré-notação, lá no cartório de registro de imóveis, tem um espaço de tempo, que ele pode ser curto ou pode ser longo, porque às vezes as pessoas, Mônica, lavram a escritura, aí deixam o registro para um tempo depois. E nesse espaço de tempo aí pode entrar uma penhora, uma indisponibilidade que eu considero a mais importante, porque a indisponibilidade ela não permite a transferência do imóvel, né, de titularidade. Sim. A penhora vai permitir, a penhora vai vender normalmente, mas aquela penhora vai acompanhar o imóvel, o comprador vai correr o risco. Tá. A indisponibilidade, não. A indisponibilidade, ela
trava mesmo. Só que se a indisponibilidade não for uma indisponibilidade administrativa, se ela for judicial, porque a administrativa não tem como saber, só depois que entra na CENIB. Agora, se ela for judicial, aquelas certidões lá de distribuição de feitos, ou seja, certidões de existência ou não, né, de processos judiciais, ela vai mostrar que tem um processo ali que já foi decretada uma indisponibilidade que ainda não foi oficiada para a CENIB, que é a Central Nacional de Indisponibilidade, ou ainda pode vir a ter, tem só um pedido lá. Então, essas certidões, elas são importantes por conta disso, porque também, nesse espaço de tempo, né, o corretor, ele vai, e o vendedor, eles se resguardarão de que lá no registro não vai haver nenhum problema. Né, Mônica? Exatamente. Por isso que a gente fala, né? Gente, lavrar a escritura pública de compra e venda, ele não te torna proprietário. A transferência da propriedade é com registro, né? No cartório de registro de imóveis. E a gente sempre dá essa orientação, né, Fátima? Faça o quanto antes. As pessoas, às vezes, protelam isso aí, né? Por anos, às vezes por dias, às vezes por meses. Nossa, protela muito. Eu tenho até um caso desse, Mônica. Conta aí pra gente. Né? Eu tenho um caso. Na realidade, são 2 no mesmo prédio. Elas compraram, elas moram no exterior, compraram lá em 2008, né, num prédio na Praia da Costa, uma região, né, de alto padrão, um apartamento de alto padrão, compraram na planta e naquela época era um consórcio de vendedores, de construtores, não era uma construtora, não tinha uma incorporação. Sim. Um grupo de amigos comprou um terreno e resolveu construir. Certo. Fizeram um consórcio, um condomínio, né? E aí elas compraram contrato particular de promessa de compra e venda. E foram pagando e deixaram para depois o registro. Quando foram registrar, se depararam com penhora. Por quê? Por causa de um processo em face de um dos vendedores, eram 15. Nossa, aí realmente. Em face de um dos vendedores. Complicado, né? E aí, inclusive, uma execução fiscal. E aí, nós tivemos que afastar isso, né, através de uma ação chamada embargo de terceiro. Nós afastamos, a indisponibilidade foi afastada. Não, era penhora, a penhora foi afastada porque elas compraram em data anterior. E depois disso, vieram outras penhoras até indisponibilidade, que a gente também conseguiu afastar por conta da anterioridade da compra. Agora, não é fácil. Então, deixar... E o dinheiro que foi gasto. E demanda tempo, né? Gasto, dinheiro com advogado, dinheiro com custas de processo. Então, um conselho que eu, como advogada, dou é... comprou, fez a escritura, já leva para registrar de imediato. Possível no mesmo dia, né? No mesmo Imediatamente, dia. Porque realmente pode ocasionar alguns problemas, né? Então, Mônica, tem uma outra questão aí muito importante que deve ser observada e que às vezes passa batido, que é o estado civil da pessoa, e se a pessoa for casada, o regime de bens, se ela estiver vendendo. Sim. Se ela estiver vendendo, o regime de bens. Por quê? E outra coisa, gente, união estável. Existe união estável? E aí vem a questão, eu vivo em união estável e eu tenho um apartamento. Eu tenho um apartamento que está em meu nome, mas eu vivo em união estável. Eu tenho uma escritura pública de união estável pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, e o meu companheiro, né? Ele vai precisar assinar?
Como que fica isso, não é? Então, assim, de fato, se tem uma escritura, né? Assina como comprador, assina como anuente, tem que analisar isso tudo aí. Exatamente, ele vai, se eu estou vendendo e eu tenho uma escritura pública de união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, e eu comprei esse apartamento depois da nossa união, com certeza ele também tem que assinar. Ele também é o vendedor. Ele assina como vendedor, ele vai assinar como vendedor, não é? Sim. Então, isso impacta muito o regime de bens. Outra coisa, se é separação de bens, se é casado e é separação de bens, né? Separação ou se é a separação obrigatória, é o que impacta muito. Com certeza. E isso passa batido, né? Passa batido. É assim, quando a gente fala dessa due diligence, às vezes a gente pensa só em coisas grandes, problemas maiores, né? Como a gente falou aqui, disponibilidades, penhoras, né? Essas coisas. Mas às vezes, gente, uma simples averbação, por exemplo, da questão do cara que se divorciou e não foi averbado, isso daí não é que vai impedir a venda, isso só dificulta, atrasa, onera a questão da averbação de construção também. A pessoa está lá comprando um terreno com uma casa construída, vai olhar a matrícula, só existe o terreno. Atrasa muito isso. Né? Atrasa muito, porque ele vai ter que regularizar a construção. Pois é, vai ter que regularizar a construção, fazer a averbação dessa construção. Eu estou com um caso desse, Mônica, agora. Eu já passei por um caso desse também, que quase que a venda foi perdida, mas foi por muito pouco, porque a pessoa estava com pressa, né? Aquele caso, a venda é muita emoção, né, Fátima? E a gente, por causa dessa emoção, muitos se atropelam e fazem maus negócios. Então, aquela vontade de ter, precisando ir embora, ia mudar para um outro país, travou nesse negócio aí da construção, teve que passar por prefeitura, né? E depois... Isso é tempo, gente, e foi por pouco, porque ele falou assim, olha, se eu não tivesse me apaixonado muito por esse imóvel, eu não ia fazer essa negociação, porque eu tô com pressa e a pessoa me garantiu que estava tudo certo. Pois é, eu tô com um caso aí agora, que é o seguinte, a venda foi feita. A venda foi feita, o cliente veio me procurar como advogada, sou advogada e corretora, mas nesse caso não fui eu que fiz a venda, eu estou como advogada. E ele comprou, e uma casa, é um sobrado, né? Então, uma casa de 2 pavimentos, sendo que as duas, tanto a do pavimento superior quanto a do pavimento inferior, elas têm entradas diferentes, separadas. Autônomas, melhor dizendo. Elas têm entradas autônomas. E aí, ele comprou a parte de baixo, a térrea. Né, o térreo, ele comprou. Contrato particular de compra e venda. E aí ele veio, e aí ele foi sozinho, gente, lá no cartório para registrar. E aí, é lógico, não registrou. E aí, o que tem lá no cartório registrado, quando ele me procurou? Tem um terreno com uma casa de 54 metros quadrados, que hoje tem 200 metros quadrados. Uma casa. E não tem a casa de cima. Não tem a casa do pavimento superior. E o que... Ele já está morando lá, ele já pagou. Só que agora, ele tem que regularizar essa construção. 2 coisas. Ele tem que regularizar o aumento de área da casa do pavimento inferior e ele tem que regularizar... fazer projeto, tanto de cima quanto de baixo, vai ter que ter projeto. Demanda da casa do pavimento superior, vai ter que ter o projeto aprovado da prefeitura, também o do inferior, porque aumentou. Projeto aprovado na prefeitura, isso vai demorar em torno, aqui em Vila Velha, vai demorar aí num prazo mínimo de 6 meses a mais. E mais, o pavimento superior mora uma outra pessoa. E essa pessoa, ela quer regularizar? Ela tem condições de regularizar? Ela tem condições agora de contratar um arquiteto, um engenheiro para fazer um projeto? Contratar um advogado para
poder, porque depois de Orientar. aprovado, isso tem que ser levado ao cartório de registro de imóveis. Então, neste caso, Mônica, a venda foi realizada, foi vendida, a casa foi vendida. Agora, ele está lá, mas e aí? Agora ele quer registrar. E olha o impasse, olha o problema. Olha o tempo, né? Olha o tempo. problema. E será que ele vai conseguir se a outra parte não quiser, não puder? Como que fica? Então, é isso que é importante. Antes de comprar um imóvel, é necessário consultar um advogado? E, às vezes, infelizmente, não se pode se limitar às informações do corretor, porque o corretor nem sempre ele tem esse entendimento jurídico que o advogado tem, o conhecimento técnico. técnico. Mesmo, né? Conhecimento técnico. O corretor, ele pode, né? Ele pode fazer muitas coisas com relação à due diligência, mas quando chega em algum impasse jurídico, né? Alguma limitação ética que ele tem, ele procura um advogado. E você sabia, Fátima, que nos Estados Unidos o advogado é obrigatório na compra de imóvel, na compra e venda de imóvel. Esse termo, gente, due diligence, né, que em inglês a gente fala due diligence. Due diligence. Oh, English time agora, hein? Due diligence vem dos Estados Unidos, que foi traduzido aqui para o Brasil como due diligence, né? Então, a gente tem essa mania de tomar esses termos, mas por que ficou tão forte, tão marcante esse termo que a gente usa muito no meio jurídico, né? Porque ele vem dos Estados Unidos mesmo, dessa diligência que as pessoas têm na compra e venda por obrigatoriedade legal de contratar um advogado, tá? Especialista na área do imobiliário, lá eles falam real estate, né? Que acompanha toda a negociação. A questão cartorária nos Estados Unidos, tanto de notário quanto de registral, não existe como aqui no Brasil, né? É totalmente diferente do Brasil, né? Aliás, o Brasil é até modelo para o mundo, né? Na questão das regulamentações, do registro de imóveis e tudo. E lá eles não têm isso, então a confiança é depositada no advogado. E você sabia que também eles fazem a due diligência do imóvel? Tem que ter um parecer técnico de uma pessoa especialista em elétrica, hidráulica. Ele tem que dar um parecer que aquele imóvel está apto para ser vendido. Então eles fazem essas duas due diligence, né? A do advogado, que é a parte documental, ver os riscos, o que há. E essa parte também do imóvel, eu achei muito interessante. Eu tenho uma amiga que está atuando como corretora de imóveis lá e ela foi me dando essas informações e aí eu virei a chave. Falei, nossa, due diligência então, que agora que está começando a ser mais divulgada, né, aqui no meio, para dar esse despertamento para as pessoas, né, de se fazer uma negociação imobiliária segura, já vem lá, né, como vamos dizer assim, uma inspiração, né, nos Estados Unidos do que ocorre, né, lá. Mas falando de casos também, né, que emblemáticos, olha, por falta de informação, muitos corretores também, Fátima, perdem vendas, tá? Porque você falou no início, não basta você entender, não basta você ler a matrícula, você vai lá e lê. E às vezes tem umas que são longas, né? Tem 4 páginas, você tem que ler aquilo tudo ali, cada averbação, cada V, cada R. Você tem que entender. Você tem que entender a repercussão de cada coisa que está ali. Por exemplo, um corretor me ligou, muito chateado, que ele falou assim, Mônica, eu deixei de fazer uma venda pelo seguinte, na hora que eu peguei a matrícula atualizada, eu vi uma penhora e eu falei pro vendedor, falei assim, pro comprador, né, ele estava pelo comprador, olha, esse imóvel aqui eu não compraria ele não, ele tem uma penhora nele, descarta esse imóvel. E ele não me retornou, ele não respondeu nada. Dias depois eu fiquei sabendo que o imóvel foi vendido por outro corretor. E aí eu fiquei muito chateado, porque eu falei, poxa, aquele imóvel com aquela penhora não podia ser vendido, como é que esse corretor vendeu? Aí, o que aconteceu nessa situação, Mônica? Eu falei assim, olha, quer dizer que o imóvel tem uma penhora e não pode ser vendido? Você acha mesmo isso? Ele, com certeza, não pode, a gente não pode negociar um imóvel desse. Eu falei, não, e muitas vezes pode sim,
né, Fátima? A pessoa, às vezes, o vendedor, o comprador de imóvel, ele assume, né, ali a penhora, às vezes o sinal que ele dá, às vezes, cobre o valor da penhora, a penhora é baixada e segue a negociação. Então, ele perdeu uma venda por falta de informação. Entendeu? Como é importante, né, os corretores de imóveis, eles estarem também, né, se atualizando nesse sentido, né, Fátima? Por isso que eu falei no início, o corretor de imóveis e o advogado tem que andar juntos, lado a lado. Exatamente, né? parceiros. Parceiros, parceria, porque tendo uma parceria com o advogado, às vezes numa dúvida como essa, o corretor não vai perder a venda, porque para tudo tem solução, gente. Para tudo vai ter uma solução. Verdade. Ali, né? Para tudo vai ter solução. Dificilmente é um caso que, olha, não dá. E aí entra a questão, Mônica, de se fazer também um contrato bem seguro, um contrato com cláusulas claras e precisas, Com certeza. um contrato que dê ciência ao comprador de como o imóvel está sendo vendido e quais são as consequências, se há possibilidade ou não de regularização, o tempo, né? O tempo que vai levar, os riscos que existem, ou se não existem riscos. E tudo isso pode ser analisado pelo corretor juntamente com um advogado, né? Então, é sentar, chamar para a mesa de negociação, porque, gente, e aí eu vou falar, Mônica, aqui da negociação. Olha, gente, negociação é um leque muito grande. A negociação não está só na documentação, não está só na documentação. A negociação envolve valores, forma de pagamento, vai envolver tempo, vai envolver a documentação. E fora a emoção do negócio, né, gente? Porque tem duas partes ali emotivamente muito envolvidas e a gente tem que saber administrar isso também. Tem que saber administrar. Então, na mesa de negociação, deve sentar o corretor, o advogado, comprador e vendedor. Vamos colocar as coisas às claras aqui e a partir dessa reunião nós vamos então redigir um contrato que seja seguro para todas as partes. Excelente. Né? Às vezes a questão da documentação, né, Fátima, tá tudo ok, tá 100%. Você fez, né, a análise de risco, mapeamento, né, dos riscos, você viu que tá tudo ok. Você dá esse parecer, né, técnico para o seu cliente ali falando sobre isso. Mas na hora de fazer o contrato, não é um contrato bem redigido, não é um contrato bem feito, um contrato bem amarrado, né? Como o mercado gosta de falar. E o contrato realmente é essencial vocês estarem também atentos a isso, tá? Cláusulas contratuais que não pode ser aquele contrato, gente, de ChatGPT, não, tá? O ChatGPT ele pode até te ajudar em algumas coisas, mas tem que saber o que você está fazendo, o profissional tem que saber o que está fazendo, por isso tem que ter essa prática, essa vivência, né, do mercado imobiliário, e do direito imobiliário, das leis. Então, assim, estejam bastante atentos também nesse momento do contrato, tá? Porque ele, né, como diz os antigos, né, e a gente continua dizendo, o contrato é a alma do negócio, né? E outra coisa, tem que tomar cuidado mesmo com ChatGPT, inteligência artificial, contratos contrato padrão. É lógico que algumas cláusulas dos contratos, Mônica, elas são cláusulas padrão mesmo. É verdade. É verdade isso, mas em determinadas situações é necessário que nesse contrato, além dessas cláusulas padrão, existam outras específicas daquele caso, ou até mesmo que essas cláusulas padrão sejam retiradas ou modificadas para se adequarem de forma específica àquele caso concreto ali. Isso. Né? Então, isso realmente precisa estar muito, 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 muito atento. E outra coisa que eu deixo aqui também como uma dica é nunca dar o sinal de pagamento sem antes tirar as certidões.
Porque pode acontecer que depois que você deu sinal de pagamento e aí o corretor tirou as certidões e viu lá indisponibilidade. Ah, mas acontece que no contrato está dizendo que ele vai me devolver e vai pagar a multa. E se o vendedor já gastou o dinheiro e não tem mais dinheiro para te dar? Você vai passar por um processo judicial. Porque se ele tem um sinal, ele já recebeu o sinal e ele tem uma dívida aqui, Mônica, ele vai pegar esse sinal e vai pagar essa dívida aqui com certeza. Claro, claro. E aí, se aquele contrato for desfeito, ele não vai ter mais o dinheiro para devolver. Exatamente. Aí vai ser processado, né? Vai ter um processo judicial aí, um problema que ele vai... E problema pro comprador, que pagou o sinal e não recebeu. Então, vai ter dois problemas. Para o vendedor que vendeu e tem um problema, tem uma indisponibilidade, uma penhora, qualquer outro problema. Que ele vai precisar que ele vai regularizar. E tem uma outra questão também aí, é que, por exemplo, também tive um caso desse, Mônica. O meu cliente comprou, não, ele deu o sinal. Uma casa de alto padrão também, aqui em Vitória. E quando ele deu o sinal, e quando tiraram a certidão e uma imobiliária alto padrão também, e quando deixaram para tirar as certidões depois, na pressa de fechar, vamos fechar. Aquela coisa da emoção, né? E quando foi tirar, e a vendedora falando, não, tá em meu nome, Estado Civil, eu sou divorciada, tá? O seu divórcio está averbado, e aí veio aquilo que você falou. Foi lá ver, tirar as certidões, o divórcio dela não estava averbado, só que deu problema. Por que deu problema? No divórcio dela, na partilha, houve excesso de meação. Sim. Como houve excesso de meação, tinha que recolher o ITCMD Tem uma questão do excesso fiscal aí, né? Do excesso de meação. Isso, gente, o ITCMD é o imposto de transmissão de doação, causa-morte de doação. No caso dela, ela ficou com mais bens do que o marido. Então, como ela recebeu mais bens do que o marido, é necessário pagar um imposto para o Estado, que é o imposto de doação, porque o Estado entende que aquela parte que era do marido dela foi doada para ela. Então, essa parte que foi doada vai ter o imposto de doação. Só que aí, Mônica, o que tem que fazer? Antes de averbar, vai ter que calcular, passar pela Fazenda. Faz, né? Pela Secretaria da Fazenda, que demora pra caramba. E aí, demora quanto tempo, Mônica, mais ou menos? Sei lá, uns 4, 6 meses, dependendo. 4, 6 meses para resolver isso. Para resolver isso. No afã ali de fechar o negócio. O negócio não foi desfeito. Não foi, mas a vendedora demorou para receber o restante. Exatamente. E ele já tinha pago o sinal. É muito complicado. O negócio não foi desfeito. Muito complicado. Porque ele realmente queria muita casa. Ele queria muito. Mas poderia ter sido desfeito. Claro. Aí, olha, quando um negócio desse, que a pessoa já dá o sinal assim antecipadamente e não pode ter continuidade, gente, isso dá um problema tão grande, porque o corretor fala assim, mas eu já fiz a minha parte, como é que é? Olha, é tanto problema. O negócio é o seguinte, eu vou deixar aqui um recado final, Fátima, e depois você dá as suas últimas palavras aí. Vai fazer uma compra de um imóvel, tenha essa diligência de contratar um especialista nessa área, né, do direito imobiliário. O corretor de imóveis, que é um corretor diferenciado, ele pode fazer várias análises para você, mas quando chegar no momento em que ele não tiver mais a expertise, o conhecimento técnico, ele vai ter a parceria com o advogado. Por quê? Porque quando você vai fazer uma negociação que tem risco, você tem que entender uma coisa, mas você quer fazer, você sabe do risco, é um risco sanável, mas você quer fazer. Saiba de uma coisa, você vai ter que ter paciência, né, Fátima? Igual eu fiz agora um inventário, a pessoa estava vendendo um imóvel em processo de inventário.
Aí ele falou, doutora, o que que eu faço? É melhor não comprar não, né? Eu falei, não, você pode comprar, ele vai fazer uma sessão de direitos hereditários para o senhor. Vai demorar muito? Falei, provavelmente vai, porque é inventário judicial, vai passar ali pelo Poder Judiciário, vai passar pela Cefaz, porque tem a questão do ITCMD que vai ser pago. Vai demorar, mas o senhor quer? Ai, quero muito. Ah, então eu vou assumir, eu vou ser paciente. Então a pessoa já tem que entrar com essa disponibilidade de ser paciente, tolerante, porque se você quer realmente fazer um negócio rápido, né, prático e que vai ser mais seguro, faça análise para você ter o parecer técnico de que não há risco e que você pode fazer aquela negociação com segurança. Então, a gente deixa aqui esse recado, vou passar a palavra aqui para a doutora Fátima. Faça essa due diligence, seja diligente na compra de imóveis, né? A gente não tem nada a perder. Eu falo, quem não faz a diligência, negocia no escuro. Essa é a minha opinião. É. Então, eu deixo aqui para você que é vendedor de imóvel, você tem um imóvel para vender, que você exija do seu corretor toda a clareza, toda a informação possível com relação à capacidade econômica do comprador, porque isso é muito importante. Se aquele imóvel que vai vender, ele não vai ser objeto de financiamento bancário. Isso é muito comum em propriedades rurais, em grandes terrenos, não é? Sim. Que não são objeto de financiamento bancário, mas de parcelamento do valor diretamente com o vendedor. E em meio rural é muito comum saca de café, saca de pimenta. Diferente. É muito importante que o corretor faça a análise da capacidade econômica do comprador, dependendo do valor do imóvel. E se o parcelamento for feito diretamente com você, vendedor. Outra questão que eu deixo aqui é para o comprador, que realmente o corretor te mostre as certidões, te informe se existe o que você precisa observar. Tem penhora? Tem indisponibilidade? Tem usufruto? Aquele imóvel está realmente em nome do vendedor? Qual o estado civil dele? Teve partilha no divórcio? É inventário? Tudo isso o corretor de imóveis precisa te orientar para você que é comprador, te falar com clareza. Sim. Te dar todas as informações com clareza e transparência. E, sobretudo, se tem alguma penhora, tem disponibilidade, tem alguma coisa que está travando, você, então, contrate um advogado. Porque é o advogado e não o corretor, é o advogado que é o profissional capacitado para resolver essas questões, vai resolver e por vezes pode não ser tão demorado, por vezes pode ser, mas vai ter uma solução que vai te dar segurança. Outro recado aqui fica para o corretor de imóveis. Você que é corretor de imóveis, se atente para as certidões, leia atentamente do início ao fim. Se nessa certidão existe menção a alguma outra matrícula, vá e tire a certidão dessa outra matrícula e analise as duas. Tem dúvidas? Procura um advogado para estar com você, para caminhar nisso. Isso vai te dar segurança jurídica nas suas vendas, vai te dar credibilidade e sobretudo, um sono tranquilo. Exatamente. Inclusive, né, vai evitar, às vezes, um processo também judicial contra o corretor imobiliário, né? Então, gente, olha,
Nós finalizamos aqui esse episódio, né? Peço que vocês, se vocês gostaram, deixe aqui seu like, siga esse canal, compartilhe aí com seu colega corretor de imóveis, com aquela pessoa que você conhece, que está comprando, vendendo um imóvel, e siga as nossas redes sociais também, porque eu e a doutora Fátima falamos muito nas nossas redes sociais sobre due diligência imobiliária, análise de risco, né? Damos dicas, abrimos cartinhas, a lá de perguntas, às vezes a pessoa tem uma dúvida. Pedimos também que você siga a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio do Foco no Imobiliário Podcast.